fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Vamos orar ainda mais uma vez, pedindo que o Senhor esteja nos falando através da sua palavra. Senhor, a tua palavra está aberta diante de nossos olhos, mas nós queremos que o Senhor a use através da iluminação do teu Espírito Santo, aplicando-a ao nosso coração, que nós saiamos da tua casa edificados com todos os atos do culto, naturalmente, mas sobretudo, ó Pai, edifica-nos com a tua palavra, porque precisamos dela, necessitamos dela, e como nós cantamos agora há pouco, que nós possamos nos derramar diante do Senhor e da tua palavra. Perdoa-nos os nossos pecados, nós te pedimos por Cristo Jesus, e abençoa a vida desta igreja. Amém. Em muitas circunstâncias e em muitos momentos das nossas vidas, nós escolhemos coisas ou escolhemos lugares. Se alguém vai estudar, procura escolher o melhor lugar para estudar, naturalmente dentro das suas possibilidades financeiras. Se você está procurando uma casa para alugar ou para comprar, você também vai procurar, de acordo com as suas possibilidades, o melhor lugar para alugar ou comprar esta casa. Se você vai viajar, também não será diferente. Você vai procurar ali no ônibus ou no avião, meio de transporte que seja, o melhor lugar para você ocupar, para você se assentar. Então isto acontece em muitas áreas das nossas vidas. E na vida espiritual, ou no nosso relacionamento com Jesus, nós temos a possibilidade de aprender com esta mulher citada por Lucas aqui neste capítulo 7 do seu evangelho, que esta mulher, no seu relacionamento com Jesus, ela procurou e encontrou o melhor lugar. E que lugar foi este? Aos pés de Jesus. Não há melhor lugar do que o crente possa encontrar, senão aos pés de Jesus Cristo. E eu creio que nós precisamos de fato fazer isso que nós cantamos, nos derramarmos cada vez mais aos pés de Jesus, diante dos pés de Jesus,
Nós não podemos fazer isso fisicamente, mas nós fazemos espiritualmente, quando a gente está louvando, quando a gente está adorando, quando a gente está falando com Jesus em oração. Então, em diversos momentos, nós devemos fazer isto que esta mulher fez, nos acharmos quedados aos pés do Senhor Jesus Cristo, porque estar aos pés de Cristo é o melhor lugar para o cristão se encontrar. E nós percebemos aqui que esta mulher, então, ela ficou sabendo que Jesus estava na casa de um fariseu. O versículo 36 comenta justamente isso, que um dos fariseus convidou Jesus Cristo para um jantar. Não sabemos as reais intenções deste fariseu, que mais à frente é citado pelo nome de Simão. Não sabemos quais as reais intenções, mas por aquilo que Lucas discorre no texto, dá para imaginar que ele não cria realmente que Jesus era o profeta enviado, que era o Messias, que era o Filho de Deus, e muito provavelmente ele, como fariseu, estava levando Jesus à sua casa para o testar, para o provar, e afinal constatar, se fosse possível, aquilo que ele julgava, que Jesus não seria de fato o Messias prometido. Mas nós percebemos que o texto discorre de outra forma para mostrar para aquele homem que Jesus de fato era e sempre foi o verdadeiro e eterno Filho de Deus. Esta mulher, ela então fica sabendo que Jesus está na casa do fariseu. E Jesus estava à mesa na casa desse fariseu, tomou lugar à mesa, diz o versículo 36 no seu final, e esta mulher da cidade, nós não sabemos que cidade era essa. Alguns escritores falam que pode ser Jerusalém, outros preferem rotular Cafarnaum. O fato é que a cidade não é citada aqui, porque eu creio que Lucas não achou relevante citar a cidade. Também não é citado o nome desta mulher. Eu creio também que Lucas julgou que não haveria necessidade. O que ele queria que ficasse registrado aqui, com certeza, é o que esta mulher foi buscar aos pés de Jesus, o que ela foi fazer aos pés de Jesus. É isso que deve tomar mais o nosso foco, o nosso interesse. Esta mulher era uma mulher pecadora. Veja a rotulagem que é dada para ela. Essa rotulagem era dada pelo fariseu Simão. O próprio Jesus também reconhecia que ela era uma mulher pecadora. Também o evangelista Lucas, que narra o encontro dela com Jesus, também a reconheceu como uma mulher pecadora daquela cidade. Nós não sabemos que tipo de pecado aquela mulher praticava. Alguns procuram demonstrar que aquela mulher muito provavelmente tinha uma vida que não agradava de fato à sociedade. Provavelmente uma mulher que tivesse caído na prática do adultério, ou mesmo que fosse uma prostituta, mas nós não sabemos com certeza qual era o pecado que essa mulher praticava. Mas nós podemos perceber que era bastante conhecida a sua situação diante daquela sociedade, diante daquela cidade onde ela vivia. E nós observamos que ela não vai à casa do fariseu, quando sabia que Jesus estava lá, ela não vai de mãos vazias, mas ela vai levando um vaso de alabastro. O vaso de alabastro, esse alabastro é um fino mármore, é alguma coisa muito preciosa, ou era muito preciosa naquele tempo, e reservado para guardar os mais preciosos perfumes, os mais preciosos bálsamos. E geralmente quem possuía, uma mulher que possuía um vaso de alabastro com algum bálsamo em casa, guardava com todo carinho para usar num momento de necessidade muito especial, numa ocasião muito especial. E essa mulher foi à casa de Simão, o fariseu, levando este vaso de alabastro, porque ela foi lá fazer mais do que se apresentar diante de Jesus. Ela foi também dedicar a sua vida, dedicar aquilo que ela era e parte daquilo que ela tinha de mais precioso também para o Senhor Jesus Cristo. E nós observamos que esta mulher, então, ela não se sente digna de ficar à mesa ou mesmo ao lado de Jesus,
mas ela vai ficar por detrás de Jesus, e ela vai estar aos pés de Jesus. Então, provavelmente, reconhecendo a sua própria situação, ela fica constrangida e vai aos pés de Jesus. Mas aí nós queremos chamar a atenção dos irmãos, o que esta mulher foi fazer aos pés de Jesus. Essa mulher nos ensina uma primeira lição: aos pés de Jesus é o melhor lugar para nós mostrarmos o nosso arrependimento e buscarmos o perdão de Deus. O melhor lugar, não tem lugar melhor do que nós irmos aos pés de Cristo para nos arrependermos, mostrarmos o reconhecimento do nosso pecado, mostrarmos ao Senhor o nosso arrependimento e buscar obter dele o perdão. Provavelmente esta mulher tivera outras ideias de procurar algum religioso dos seus dias, do seu tempo. Talvez ela tivesse querido há muito tempo mudar totalmente de conduta, mas ela não encontrava respaldo por parte de ninguém, acolhimento por parte de ninguém, interesse por parte de ninguém. A mulher naquele tempo já era geralmente tratada com um padrão de inferioridade. Foi com Jesus que a mulher começa a ser colocada num patamar de igualdade como ser humano, como pessoa humana. E uma mulher então, ainda com uma vida pregressa de pecado, então esta mulher era muito discriminada. E mesmo que ela quisesse mudar de vida, provavelmente ela não conseguiu acolhimento de nenhum líder religioso, que a rechaçavam, que a descartavam, que faziam com que ela saísse da sua presença. Mas aqui, agora, ela vai ali aos pés de Cristo, e ela, que sabia que Jesus estava lá, também deveria ter ouvido a respeito de Jesus, sabendo que ele era um homem diferente, que ele se apresentava como Messias, como Filho de Deus, que ele tinha compaixão das pessoas que sofriam, que ele acolhia as pessoas que eram discriminadas, que ele dava atenção para mulheres, para crianças, que geralmente as pessoas daquele tempo não davam. Então esta mulher, entendendo que Jesus seria a sua esperança, que dele poderia vir a misericórdia, a compaixão, a graça, ela não perdeu a oportunidade. Sabendo que Jesus estava na casa de Simão, ela foi lá e colocou-se aos pés de Cristo para mostrar o seu arrependimento e buscar o perdão que poderia devolver a paz que ela tanto precisava no seu coração. E como nós sabemos que esta mulher estava arrependida? É claro que nós não temos muitos elementos. Nós temos, eu creio que aqui, pelo menos 2 elementos. Primeiro, as suas lágrimas copiosas. Nos diz aqui Lucas que esta mulher chorava copiosamente sobre os pés de Jesus, derramava suas lágrimas sobre os pés de Jesus e os enxugava com o seu cabelo. Em outras palavras, lavava com as suas próprias lágrimas aos pés do Senhor Jesus Cristo. Isto é uma forma dela mostrar de fato o arrependimento, porque quando nós sentimos de fato o verdadeiro arrependimento, nós choramos, ainda que as pessoas que estejam ao nosso lado não possam ver, mas nós sentimos a tristeza pelos nossos pecados, nós choramos diante do Senhor, porque quando nós reconhecemos o nosso pecado, nós sabemos direito tudo aquilo que Jesus padeceu para pagar o preço de cada um deles. Então esta mulher já mostra pela sua atitude, que as lágrimas representavam de fato o seu arrependimento, a sua tristeza por causa dos seus pecados, que ela precisava de uma mudança, que ela desejava uma mudança, e foi isso que ela foi encontrar diante do Senhor Jesus Cristo, aos pés do Senhor Jesus Cristo. Também nós podemos perceber que esta mulher estava de fato arrependida, porque foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse isso para Simão. Ele fez ali um comentário, falou algumas palavras e disse para aquela mulher: perdoados são os teus pecados. Em outro momento, perdoados são os teus muitos pecados. Jesus conhece o coração, ele não
viu que aquela mulher de fato estava arrependida só pelas lágrimas. Talvez nós pudéssemos perceber isto só pelas lágrimas. Mas Jesus conhece mais do que o exterior. Jesus conhece o interior de cada um de nós. E ele certamente conheceu e reconheceu que aquela mulher estava demonstrando um sincero arrependimento pelos seus pecados. E por isso ele diz, conforme nós podemos ver aí no versículo 47 e 48, perdoados lhe são os seus muitos pecados. E no versículo 48, então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. As pessoas que estavam ali até se admiraram de ouvir essas palavras de Jesus. Quem é este que até perdoa pecados? Nós observamos que Jesus, ele de fato tem poder para perdoar os nossos pecados. Primeiro, porque ele morreu pelos nossos pecados. Segundo, porque ele também jamais cometeu qualquer pecado. E ele também tem a autoridade de Deus para perdoar os nossos pecados. Então, ele pode perdoar o meu pecado, o seu pecado, porque ele é Deus e só Deus que pode perdoar pecados. Ele também tem vida perfeita, sem qualquer pecado, por isso pode nos perdoar, e também porque morreu pelos nossos pecados. Então, aos pés de Jesus, esta mulher nos ensina, é o melhor lugar para nós mostrarmos arrependimento sincero e buscarmos o perdão de Deus para os nossos pecados. Aquela mulher saiu ali da casa de Simão muito mais alegre, muito mais jubilosa do que entrou. Com certeza ela tinha desejo de ser acolhida por Jesus e de fato ela foi acolhida por Jesus. Então, aos pés de Jesus, o melhor lugar para nós buscarmos arrependimento e também perdão para os nossos pecados. Mas essa mulher também nos ensina uma segunda lição, que aos pés de Jesus é o melhor lugar para nós mostrarmos a reverência e adoração sincera que o nosso Senhor Jesus Cristo merece. Essa mulher, ela vai ali à presença de Jesus, por detrás, aos seus pés, e ela vai mostrar através de atitudes também que ela está reverenciando Jesus Cristo, que ela está adorando Jesus Cristo, que ela está reconhecendo Jesus Cristo como o Messias prometido, como aquele que veio trazer a graça, veio trazer a verdade, veio trazer a compaixão para com os pecadores que nele creem. Então, aquela mulher, o que faz ali quando está aos pés de Jesus? Diz-nos Lucas, no versículo 38, que ela, depois de enxugar os próprios pés de Jesus com os seus cabelos, ela beijava-lhe os pés e ungia com unguento, beijava os pés. Esse ato dela beijar os pés do Senhor Jesus Cristo já mostra uma referência muito grande. Ela estava reverenciando Jesus, ela estava numa atitude de adoração, e Jesus não repeliu aquele gesto, porque ela entendeu que aquele coração estava realmente ali, se apresentando diante dele, desta forma, de uma forma adoradora, de uma forma em que ela o reverenciava. Nós sabemos que beijar aos pés, naquele tempo, de algum líder religioso, era uma coisa rara de acontecer, só mesmo aqueles líderes religiosos dos judeus, de classes mais elevadas, é que às vezes tinha os seus pés beijados. Mas essa mulher não hesita, e ali diante de Jesus, ela beija os seus pés, e os unge com unguento, aquele bálsamo, naquele vaso de alabastro que ela trouxe, ela derrama sobre os pés do Senhor Jesus Cristo, literalmente ungindo os pés, lava, beija e também unge com aquele bálsamo que ela trouxe no vaso de alabastro. Então, irmãos, nós percebemos aqui também uma lição para a nossa vida espiritual, para a nossa vida cristã. Nós temos feito o que esta mulher fez, muitas vezes na nossa semana, no nosso dia a dia, de ir aos pés de Jesus para adorá-lo, para reverenciá-lo. Quantas e quantas vezes nós temos feito isto? Eu creio que esta mulher ensina essa lição também preciosa.
Nós somos pessoas falhas, imperfeitas, graças a Deus que já fomos alcançados pela graça do Evangelho de Jesus Cristo, mas ainda nós somos frágeis, ainda somos imperfeitos, ainda podemos pecar. Quando pecarmos, vamos aos pés de Jesus, demonstrando arrependimento e buscando o seu perdão. E quando também formos aos pés de Jesus, vamos em uma atitude de humildade, de reverência, de adoração, porque isso convém a nós que somos servos e discípulos do Senhor Jesus Cristo. Mas há uma terceira lição que esse texto também traz ao nosso coração. Essa mulher nos ensina que aos pés de Jesus é o melhor lugar para nós mostrarmos também o nosso amor sincero para com Ele. Aos pés de Cristo, você e eu devemos estar tantas e tantas vezes quanto pudermos, para demonstrarmos o nosso amor, a nossa gratidão. Aquela mulher não foi rejeitada por Jesus, não foi rechaçada por Jesus, e por isso ela estava agradecida, e por isso ela estava demonstrando amor, até mesmo porque ela se sentiu muito perdoada por Jesus de todos os seus pecados. Outros líderes religiosos provavelmente não tiveram a mínima para com ela, não deram a mínima atenção, a rechaçaram, a enviaram para fora, mas agora Jesus não faz isto, Ele a acolhe, Ele aceita aquele gesto todo daquela mulher, aquelas atitudes todas, e nós percebemos aqui que quem ficou incomodado com aquilo foi justamente o fariseu, chamado Simão. Os fariseus, eles eram aqueles religiosos judeus que se arvoravam, né? Eles tinham uma certa vaidade, uma certa jactância de que eles eram os judeus mais puros, os mais perfeitos, os menos pecadores. Aliás, fariseu para reconhecer pecado era uma coisa absurdamente difícil. Então o fariseu, ele se via acima das demais pessoas. Os fariseus eram uma seita do judaísmo que geralmente se colocava sobre as demais. E eles estavam sempre contendendo com Jesus. Lá em Mateus capítulo 23, há palavras dirigidas por Jesus aos fariseus, que mostram de fato que eles eram pessoas que desprezavam os demais homens, se achavam perfeitos, não se julgavam pecadores, e gostavam de colocar fardos e pesos sobre as pessoas, que eles nem com um dedo procuravam carregar em si mesmos. Então Jesus contendeu muito com os fariseus, e falavam que eles eram hipócritas, que eles eram falsos. E este homem aqui, logo que ele viu toda aquela cena, ele pensou consigo mesmo, ele não disse para Jesus, mas pensou consigo mesmo. E Jesus, que conhece o íntimo de cada ser, percebeu o que ele estava maquinando lá no seu coração. Se esse fosse verdadeiramente o profeta que falam que ele é, ele bem saberia quem é essa fulana aí, quem é essa mulher aí, porque é pecadora, né? Como que ironizando a própria pessoa de Jesus no seu pensamento. Mas Jesus captou, né, o pensamento nessa hora e fez uma colocação para ele. Simão, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Olha, você vai julgar este caso. Duas pessoas deviam certas importâncias para um credor. Então um credor tinha 2 devedores. Um devedor devia 500 denários e o outro apenas 50 denários. Um denário era basicamente o dia de trabalho de um trabalhador naquele tempo, nos dias de Jesus, ali na Palestina, ali na Judéia. Então, uma dívida de 500 denários, ela só seria paga com o trabalho de 1 ano e meio, mais ou menos. Só a gente pensar, 1 ano e meio do nosso salário para pagar o nosso credor. O outro devia só a 10ª parte, 50 denários. 1 mês e meio era suficiente para pagar a dívida. Mas nenhum dos 2 devedores tinha com o que pagar o credor. Aí o que o credor fez? Ele perdoou a ambos. O credor perdoou os 2, ninguém podia pagar, ninguém conseguia pagar. Agora Jesus pergunta, qual desses 2 devedores você acha que vai demonstrar maior amor para com o seu credor? E ele responde
de uma forma até imediata. Eu suponho, eu julgo que aquele que tinha uma dívida maior. E Jesus diz, você julgou bem, julgou acertadamente. Então, eu quero que você preste atenção. Você vê essa mulher aqui, na minha presença e aos meus pés. Quando eu cheguei aqui, você não lavou os meus pés com água, coisa que era comum, tradicional em Israel. Quando um viajante era hospedado, algum servo ia ali e lavava os pés, jogava um pouco de água nos pés daquele viajante que era recebido dentro de uma casa, dentro de um lar. Olha, eu cheguei aqui e você não lavou os meus pés com água. Ela, entretanto, esta mulher, ela não deixou de lavar os meus pés, mas os lavou com as suas próprias lágrimas, e os enxugou com os seus próprios cabelos. Você, quando eu cheguei aqui, você não me deu aquele beijinho de saudação, aquele ósculo de saudação. Esta mulher, entretanto, não cessou de me beijar os pés. Não foi aquele beijinho apenas de saudação, de acolhida. Você não me deu esse beijinho simples, mas ela beija afetuosamente os meus pés. Você, Simão, não ungiu a minha cabeça com um óleo, mesmo que fosse aí de segunda ou terceira categoria, nem que fosse um azeite de oliveira, mas esta mulher, entretanto, ungiu os meus pés, nem foi a minha cabeça, mas os meus pés, com esse bálsamo que ela trouxe. Por isso, esta mulher está demonstrando muito maior amor para comigo. E Jesus então dá uma lição de fato naquele fariseu. Você não está reconhecendo a atitude dela porque você não se sente pecador. Você não reconheceu os seus pecados, você não aproveitou a oportunidade de eu estar aqui na sua casa e nesse banquete, nesse jantar. Irmãos, esta mulher então, ela saiu programada com aquele vaso de alabastro, com aquele bálsamo, porque ela queria mais do que receber do Senhor o perdão para os seus pecados. Ela queria também adorar, ela queria dedicar a sua vida, ela queria mostrar e dedicar também o seu amor para com Jesus, que certamente na sua mente a receberia e não a repeliria da sua presença. Aos pés de Cristo é o melhor lugar para o crente se encontrar. O melhor lugar para nós mostrarmos ao Senhor o nosso arrependimento e buscarmos o seu perdão para os nossos pecados. É o melhor lugar também para nós reverenciarmos e adorarmos o nosso Senhor. E é também o melhor lugar para nós mostrarmos o nosso sincero e verdadeiro amor para com Jesus. Que Deus nos abençoe e que muitas vezes mais na nossa vida cristã possamos fazer isto que esta mulher fez. Irmos aos pés de Jesus, porque aos pés de Jesus é o melhor lugar para nós estarmos. Amém.